Bom dia, tudo bom? Eu gostaria que cada um se apresentasse para a gente. A ideia é que nós vamos conversar. Eu vou falar uns 15 minutos, depois a gente faz uma rodada de discussões, mas eu estou com um teto aí de 40 minutos, 1 hora, não mais do que isso, para essa conversa. Se precisar, a gente passa. Mas vamos cada um se apresentar, eu vou rodar o microfone e depois a gente começa, de fato, a conversar sobre as relações de poder no currículo. Eu sou a professora Liliane, sou professora da área de didática, trabalho com didática e currículo aqui na graduação, sou do MTC e tenho trabalhado com inovação na pós-profissional e também com currículo no mestrado acadêmico. Bom dia a todos, meu nome é Alcineia, eu sou do Departamento de Geografia no curso de doutorado, desenvolvendo a pesquisa no sentido de destacar as boas práticas de ensino, tanto no Distrito Federal quanto também no entorno, com a orientação da professora Cristina. Sou de Formosa, onde sou professora na rede municipal. Bom dia, eu sou Laércio, sou professor da Secretaria de Educação aqui do DF. Eu estou fazendo mestrado na área de educação inclusiva e o uso das tecnologias, né? E esse semestre estou na disciplina da Liliane, inovações. E aí, vamos que vamos. Bom dia, meu nome é Leia, eu sou aluna de pedagogia, estou no 4º semestre. É isso. Solange Amato, professora de didática da matemática. Mexo com pesquisa curricular há muitos anos, desde que praticamente me tornei professora. Depois de 3 anos eu comecei a trabalhar com pesquisa curricular, por isso que eu achei interessante o tema, porque eu acho bem legal a ideia de você, já professor, começar a trabalhar com uma pesquisa de sua própria prática. Bom dia, sou o Cláudio Martins, sou servidor da Universidade de Brasília, já está fazendo quase 7 anos. Estou no mestrado profissional. Na área, a minha pesquisa é sobre a institucionalização da EAD aqui na Universidade de Brasília, junto com a orientação da professora Liliane, e acredito que é sempre uma oportunidade a gente entender essa parte da gestão, inclusive a gestão universitária, sobre como é constituído, não somente da educação básica, mas também no ensino superior, esses currículos. Bom dia, meu nome é Clever, eu sou professor da Secretaria de Educação, trabalho com as séries com os anos iniciais do ensino fundamental e sou mestrando do programa de pós-graduação em educação, modalidade profissional, sou orientando da professora Olgami e a gente pesquisa a questão da educação para a carreira. Bom dia, eu sou o Anderson, também sou professor da Secretaria de Educação, vim a convite do Clever. Trabalho na Escola Parque de Ceilândia com uma oficina de tecnologia e cultura. E aí eu vim mesmo a convite, né, conhecer o programa, vou tentar submeter algum projeto, né, pro mestrado agora profissional e acadêmico, aí eu vim mesmo para conhecer. Bom dia, eu sou Hélio Maia, eu sou professor aqui do MTC, do ensino de ciência, né. O meu interesse em currículo, na realidade, nasceu da minha tese de doutorado, que fiz um estudo do Basil Bernstein, que é um teórico dentro dessa área, né, de poder e currículo e essas determinantes que engendram mesmo o que a gente tem aí para nortear o ensino de modo geral, e é uma área muito instigante de entender de quem entende, aí como o caso da professora Liliane, que vai nos falar dessa área, né? Pois é, obrigado. Meu nome é Lila, eu sou orientanda da professora Lívia e da minha co-orientadora, professora Liliane. Vou estudar o currículo do projeto pedagógico institucional em relação à formação de professores para a educação superior e quero aprender agora de manhã sobre poder e currículo. Bom dia, eu sou a Daniela, sou aluna do mestrado acadêmico, orientanda da professora Liliane, e a minha pesquisa é sobre a formação de tutores para atuação na educação à distância. Bom dia, eu sou a Júlia, estudante de pedagogia do 4º semestre. Bom dia, eu sou a Cis, estudante de pedagogia do 4º semestre. Bom dia, eu sou a Morgana, estudante do 2º semestre de pedagogia. Bom dia, eu sou Mânia, da Universidade Estadual de Montes Claros, e estou a convite de Liliane. Alexandre, se apresenta.
Bom dia, Alexandra, Faculdade de Educação, mestrado profissional. Gente, quando a gente pensa a história do currículo, quando a gente começa a entender a história do currículo, ela já nasce numa relação de poder. Já tem uma intencionalidade posta quando é a primeira vez que a gente conceitua currículo no contexto educacional. Então, em que contexto ele vem? Ele vem num contexto de industrialização, de esvaziamento do campo e enchimento das cidades para trabalhar nas indústrias, né, lá na Revolução Industrial. E aí eles precisavam ter uma forma de controle social. Eu vou falar com a linguagem para a graduação mesmo, e aí a gente vai conversando, tá? Precisava ter um controle social. Houve um êxodo rural significativo, esvazia-se a zona rural, porque destituiu-se o artesão daquela prática de fazer o processo como um todo, vem para uma lógica de linha de montagem, para uma lógica de indústria, cada um fazendo uma parte do processo, e a gente tem um enchimento dos bolsões periféricos das grandes cidades onde tinha as indústrias. Então o que acontece? Eu tenho que gerar um esvaziamento, eu tenho que ter alguma coisa que controla, porque estava incontrolável. Então eu penso que eu vou organizar a escola vai ter um conteúdo, vai ter uma organização, vai ter um rol de disciplinas em que eu vou ensinando o filho do trabalhador qual a condição. Então, não foi uma escola pensada para a classe trabalhadora, para que ela tivesse um apogeu, um crescimento. Não, é uma escola pensada para fazer um controle social dessa classe trabalhadora. Então, filho de empresário, empresário será. Ele não está nessa escola que foi controlado. Filho de operário, operário será. Então, o currículo ele aparece com essa perspectiva de homogeneizar, de criar um parâmetro, um padrão para o que eu vou fazer. Uma organização social mesmo do contexto de como é que eu vou fazer acontecer a escola com seus reflexos lá na vida industrial, lá no contexto industrial. E, de qualquer forma, se nós pensarmos a organização da escola, ela atendia piamente a organização da empresa, da indústria. Quem tem a oportunidade de ler aquele livro, A Face Oculta da Escola, do Enguita, a escola batia sinal de 50 minutos, a fábrica batia de hora em hora. Você tem a figura do supervisor que está ali vigiando, você tem a figura do supervisor na escola. Você tem alguém... os horários organizados de 50 minutos, tudo fragmentado, que é a mesma lógica que cada um fazendo uma parte do processo. Professores não conversavam um com o outro, não existia uma prática ou uma lógica interdisciplinar. Então, a organização da escola, quando eu penso a organização curricular, ela já vem carregada para fazer a manutenção do status quo da classe dominante. Então, percebe que aí já tem a primeira relação de poder, quando a gente começa a pensar o que é o currículo, manter o status quo de uma classe dominante, com qual intenção? De consolidar um projeto nacional comum que garantisse a homogeneização via a organização dos processos educativos. Solange, Hélio, fiquem à vontade para entrar, para ilustrar, para trazer exemplo pelas próprias práticas, e alunos também, tá? Pelas vivências, pelas práticas, podem ficar bem à vontade. Nesse contexto ainda, de localizar a escola, reitero aquilo, ensinar as crianças e filhos dos imigrantes, que vieram da zona rural, os valores e as crenças dignas de serem adotadas. Quais são os valores válidos? Quais são as crenças válidas? Válidos para quem? Dignos para quem? Né? Definidos por quem? Mais à frente a gente tem autor que começa a fazer essa discussão. Então, a escola, ela tinha o papel, e está escrito em documentos primários, de facilitar a adaptação das novas gerações às transformações econômicas, sociais e culturais que aconteciam naquela época. Então, você põe num bolo só as questões sociais, econômicas, políticas e de formação. A escola tinha esse papel, ela tinha que garantir isso. Né? Vem com essa prerrogativa. Pessoal que chegou agora, entra aqui do lado, pega a cadeira para nós na sala 8, depois a gente volta para lá. Nessa perspectiva, depois, só para que a gente localize historicamente, o currículo é entendido e escrito por muitos autores, tanto da sociologia como da própria educação, como um instrumento de controle social. Nesse contexto que nós apresentamos, ele aparece realmente como instrumento de controle social. Eu estou controlando
O filho do trabalhador vem, ele começa a aprender, ele tem uma carteirinha que batia presença todos os dias em fila, a hora que ele chegava na escola, porque a fábrica também tinha alguém que vai ter que bater ponto todo dia. Então, criaram-se algumas rotinas que vai fazendo de forma muito naturalizada, quase que numa lógica comum, esse controle social. E aí, se a gente lê lá o Foucault, ele fala que os aparelhos ideológicos são a escola, a igreja e tem um terceiro, e as mídias. Né? E além dos repressores que a gente tem. Mas o currículo vincula aí como aparelho ideológico mesmo. Então, o que cabia à escola daquela época? Inculcar hábitos, os hábitos válidos para uma determinada classe, ter condutas, formar hábitos. Só um minuto. Criar condutas, formar hábitos e garantir que o sujeito tivesse as capacidades adequadas que eram necessárias à nova ordem social, à nova ordem política, que naquele contexto era a indústria. Então, ela já tinha que começar para formar para garantir essa organização. Bem, se o currículo era um controle social e tinha que dar conta de garantir isso, então o que era necessário organizar nesse currículo ainda nesse contexto? E é claro que nós estamos pensando numa lógica aí de modelo, se pensarmos na tendência pedagógica, no modelo de escola tradicional, naquela lógica da racionalidade, naquela lógica do professor que ainda estava no centro. Então, pensar o currículo para garantir esse controle social desde sua origem é buscar manter a racionalidade técnica e a eficiência. Eu tenho que ter um currículo que garanta a eficiência, um currículo que seja racional, né? Que atendia exatamente as palavras de ordem da lógica do capital. Se você pega a teoria de Ford, a organização do trabalho em Ford e depois em Taylor, quando ele traz a administração científica, eficiência e racionalidade no Taylor são palavras de ordem. São palavras de ordem, né? E são palavras de ordem com que intuito? Para justificar a lógica capitalista mesmo, para justificar o capital. E sempre com um discurso velado, porque a gente tem sempre o que é de fato e aquilo que está no pano de fundo, aquilo que é um discurso velado, de que eles estavam trabalhando em prol da liberdade, dos direitos, dos interesses individuais de uma sociedade. Esse discurso está posto. Se a gente pega autores que escreveram sobre o currículo nesse contexto, como Raffaele, como Tabata ou Pedra, que escreveu já livros que são traduzidos da década de 60, de 40... São as traduções que a gente tem, o Raffaele em 40, o Tabata na década de 60, o Taba. Eles vão trazer essas palavras como palavras de ordem e ainda fazendo um discurso de que isso é em prol da defesa da liberdade, dos direitos e interesses individuais de uma sociedade. Né? Agora, que sociedade? Quem definiu esses interesses? E esse questionamento só vai acontecer mais tarde, no final da década de 50, no mundo, com a ideia da nova sociologia, que nós vamos conversar como que essa lógica do poder ela vai deslocando para fazer a contra-hegemonia, a contra-discussão desse contexto. Ainda no currículo, enquanto controle social, como instrumento de controle social, qual que é a grande finalidade disso? Planejar cientificamente as atividades pedagógicas. Quando a gente fala que a finalidade era planejar cientificamente as atividades pedagógicas, nos remete ao mesmo discurso de quem lê teorias da administração, quando lê Taylor, qual que era a lógica de organização da empresa, da indústria? A administração científica do trabalho. Então, a gente incorpora no contexto e no discurso da organização curricular, no contexto educacional, o mesmo discurso em palavras de ordem que eram postas também na organização administrativa do trabalho. Planejar as atividades, controlá-las, visando metas, o que eu vou atingir e com padrões pré-definidos. Eu lembro claramente, fui da educação básica ainda, ensino de primeiro grau, no início da década de 80, a minha mãe professora desde a década de 70, e muito claro para mim, a mamãe buscava os planejamentos prontos que vinham nos livros, umas folhas de capa de outras cores, vinha o livro do professor, e como é que eles tinham que ter metas do que ia atingir, qual que era a média que o aluno ter, qual que era a expectativa para a avaliação ser considerada eficaz e eficiente.
Então, você tinha parâmetros, métricas que buscavam garantir isso, inclusive no controle social, a própria escola fazia isso. E quando a gente entra na lógica da organização tecnicista da educação, que aí a eficiência é trazida mesmo, e a lógica é a técnica pela técnica, tudo foi metrificado, tudo foi medido, tudo tinha um parâmetro. E aí, se você vai lá no Foucault de novo, ele vai falar muito dessa relação de poder, inclusive na lógica do vigiar e do punir. Como é que a pessoa se auto-vigia e se auto-pune por não atender determinados padrões que foram garantidos ou que foram metrificados como os padrões ideais, como os padrões que atendiam. Para entender, para continuar essa conversa do currículo enquanto controle social, nos remete à ideia de que o homem é um ser político. Se o homem é um ser político e ele é que faz esse currículo acontecer, ele é que vai organizar esse currículo, então não dá para pensar que o currículo escolar também não seja uma questão essencialmente política. Ele carrega em si essa marca. E se ele carrega em si essa marca, não dá para ter a ilusão de que ele é neutro, como foi defendido lá nos primórdios, quando começa a estudar currículo, e que traz essa ideia de bem-estar, essa ideia de organização, essa ideia de controle social pelos princípios da liberdade, da garantia de direitos, para uma pessoa, para um grupo, uma sociedade feliz. Então não dá para pensar que o currículo é neutro e que ele carrega em si essa neutralidade que a própria lógica positivista nos demanda, que a racionalidade técnica e científica do trabalho pregava, que é essa ideia de que eu tenho que tenho que ser neutro, eu tenho que trabalhar em prol do processo, e que a própria didática trabalhou durante muito tempo com essa perspectiva da neutralidade, isso inexiste. Então, esse currículo não é neutro. E quando deu conta de assumir que esse currículo é uma coisa eminentemente política e que ele não é neutro, começa a se fazer a leitura dos panos de fundos. Aí não cabe mais uma discussão que foi feita só de currículo como controle social, porque ele tem que ser assim, de currículo só para organizar a escola, porque os bolsões periféricos encheram. Aí a discussão começa a questionar, inclusive, essas concepções, e o primeiro questionamento vem nessa perspectiva das correntes tradicionais, que defendia o currículo como espaço de inculcação cultural de uma lógica dominante de manutenção de um status quo. Essa é a primeira crítica que começa a se fazer quando os autores como Young, como Giraud e outros começam a discutir e afirmar que o currículo não é neutro, né? E a função da escola começa a ser percebida e entendida como de currículo que seleciona e que é organizado para atender à lógica e à demanda da elite dominante. Então aí começa a se desnudar essa perspectiva de que não existe neutralidade, né? Mas existe todo um arcabouço político que está posto em alguém que tem poder de mando. E se voltarmos saímos desse contexto de crítica ou de percepção lá da escola tradicional, que no Brasil está localizado na década de 50 e 60, e viemos para o contexto atual, para a contemporaneidade, fazendo um contraponto com o que a gente está vivendo agora, de novo e sempre, quem determina o currículo é quem tem poder. Definiram um currículo para o ensino médio sem discutir. Ele baixou por decreto e por propagandas que são postas na televisão aí para nos convencer que esse modelo de ensino médio que está sendo posto, que essa proposta curricular de ensino médio, vai fazer muito bem para a população. É muito coerente. Para que o aluno tem que estudar todos os componentes curriculares? Ele não vai fazer concurso para isso, ele não vai seguir a carreira dele para isso. Mas ninguém pergunta se um menino de 13 anos tem condição de escolher o que ele quer ser quando ele crescer, como a gente fazia a pergunta. O que você quer ser quando você crescer? Né? Será que esse menino, porque às vezes, quantos começam um curso superior e abandonam porque descobriram que não era aquilo que queria? Eles vão ter a opção de abandonar quantas vezes o ensino médio para descobrir qual área que melhor se assimila para ele ou em que ele tem maior afinidade?
né? Uma outra lógica é a mesma que está posta aí nesse contraposto da atualidade, é a BNCC, essa Base Comum Nacional Curricular que está posta, que dizem que fizeram discussão com a comunidade, abriram, mas não fizeram conferências municipais, conferências estaduais, elas não aconteceram. Soltou um sistema para todo mundo entrar lá e falar o que queria. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar, até escrever lá que eu quero quadra coberta para a escola do meu filho, está escrito na BNCC. As colaborações que a gente tem mais significativas, quando você vai olhar, são de estudiosos que estão aqui na base, mas que são ínfimas, perto daquele volume que foram das participações, porque as escolas divulgaram para as famílias fazerem. Mas em que condição, que concepção essas famílias têm de currículo, que orientação foi dada? Porque quando a gente vai construir um projeto pedagógico da escola, que é o currículo da escola, a gente faz reunião, a gente conta para o pai e para a mãe o que a gente precisa saber, que eles nos ajudem, a gente conversa com o professor, a gente conversa com os segmentos da escola para colaborar. Isso não foi feito. Isso não foi feito nesse contraponto que nós estamos fazendo com a atualidade. Então, aí vai evidenciando essa lógica de manutenção e de controle político, ainda mesmo de status quo de quem manda. E aí, nós temos que perguntar a quem interessa esse currículo abreviado do ensino médio que está chegando aí, que está sendo posto. Né? Porque nós temos as instituições públicas, e vamos pegar as universidades, que a gente tem curso de graduação com as licenciaturas com 4 anos e meio. E, em contrapartida, você tem um aligeiramento das formações de licenciatura e bacharelado quando você vai para as entidades privadas. Né? E aí a gente tem que pensar que quem manda na educação do país hoje, quem ocupa a SECADI, quem ocupa a CESU dentro do Ministério da Educação hoje, é o grupo privado. É, inclusive, representantes do dono desse instituto, que nós vamos trabalhar o livro hoje na aula de inovação. Então, a quem interessa esse aligeiramento? Isso barateia o custo. Se o ensino médio do menino não vai ter todos os componentes curriculares, isso está barateando, isso é uma ação política. Então, não é voluntário, não é gratuito. Tá? Então, só fazendo um contraponto daquele contexto de época, de década de 40, 50 no mundo e Brasil, e o contexto atual do Brasil. A quem interessa isso que nós estamos denominando de desmonte da educação nacional? Né? Essa sua fala me traz alguns pensamentos e questionamentos que eu venho tido quando eu penso numa educação comparada com outros países, longe da gente querer trazer modelos que a gente já sabe que são frustrantes. Mas, assim, até quando também, aí também não é uma crítica, às vezes é só uma reflexão maior, uma educação generalista responde esse anseio do que a gente pensa que a sociedade deveria ser reprodutora. Até quando, por exemplo, nós estamos impregnados com o olhar de, ao mesmo tempo, não formar ele para o mercado, ou de não possibilitar a partir de outras oportunidades, porque a gente vê um grande boom e algumas coisas vêm dando certo, por exemplo, nos institutos federais, que trabalham esse up da educação tecnológica, que é muito mais voltada para a produção capitalista do que a formação social que a universidade traz no seu papel. E assim, pensando na educação brasileira e avaliando vários outros, por exemplo, asiáticos, que definiram, para além do currículo, uma perspectiva para a nação, eles deixaram para trás algumas generalidades que a gente tem aqui no Brasil, no caso, estudar tudo desde sempre. Até quando isso está dentro do currículo, seria uma inovação a partir do momento que a gente soubesse para onde a gente vai caminhar, mas não tolir, ou o contrário? Tem uma coisa que eu tenho falado muito, até falei na aula de currículo terça-feira à tarde. A gente não tem opção de não formar para o capital. Se a gente for fazer uma oferta de formação do nosso aluno, quer seja do ensino fundamental, quer seja do médio ou do superior, para não atender o capital, nós vamos formar o que o Tomás Tadeu da Silva chama de alienígena na sala de aula. Nós vamos formar para um lugar. O que nós temos que entender, que é isso que eu falo que é o nosso grande ganho, é que a gente sabe que nós estamos numa lógica capitalística, numa lógica neoliberal, e que isso nos é imposto, né, com um discurso de máxima eficiência e menor custo, isso vem desde lá daqueles primórdios,
Mas a gente faz a leitura do que está no pano de fundo. A gente discute com o aluno isso que está posto aqui. Eu até penso, Cláudio, que talvez a gente pudesse, enquanto Brasil, chegar no consenso e realmente entender que o ensino médio não precisa daquele tanto de componente curricular que eu ponho um aluno. Eu até não sou contrária a isso, não. A minha crítica é a forma como isso foi feito. Foi feito numa lógica que copiou A, B, C, D lá de fora, como sempre se faz, e não discutimos isso com a base que está aqui. Então, estruturalmente, muitas perguntas ainda não sabem como é que serão respondidas. Porque se eu penso Brasília tá fora da curva. Porque eu tenho escola, 3, 4, 5 escolas de ensino médio na mesma região. Mas vamos pensar uma escola do interior, uma cidade do interior de Minas Gerais, lá no nortão de Minas, de onde eu venho, em que você tem uma única escola de ensino médio. E que o menino vem para essa escola e começa a fazer na área de ciências sociais, que é o que a escola está oferecendo no ensino médio. Amanhã, a família, porque perdeu o emprego aqui, precisa ir para um outro lugarejo, ali perto, que a escola de ensino médio só tem ciências exatas. Como é que nós vamos fazer a equiparação desse aluno? Ponto 1. Se esse aluno que mora aqui na Ceilândia quer fazer ciências sociais, mas essa escola aqui não tem, aí ele queria muito, a perspectiva dele é as exatas. Como é que nós vamos custear para esse aluno ir ouvir? Porque o censo manda localizar e matricular o aluno próximo da escola, próximo da casa dele, próximo do endereço. Outra questão estrutural. O que eu vou fazer com os professores que essa escola tem, que são de exatas, se ela está optando por sociais? O que eu vou fazer com os professores dessa escola, se eles optaram por linguagem e eu tenho as de ciências humanas? Ciências humanas e eu só tenho ciências exatas. Área de exatas. Então, essas questões estruturais não foram pensadas. Baixou-se um decreto e determinou, e começou a fazer propaganda. Então, eu também acho, enquanto professora, que é muito conteúdo para o menino, e o que nós fazemos com os nossos meninos de ensino médio hoje, e o antigo segundo grau, é assustador em prol de ter que passar num vestibular. Isso também é uma lógica capitalista, isso também é uma lógica neoliberal, e isso é imposto, inclusive, para ranquear as escolas. Né? O discurso de que você tem que ser o melhor para você passar no vestibular, e por tabela, e de forma muito velada, você garante que eu vou me sustentar enquanto escola, como a melhor escola que aprovou no DF. Então, tem toda uma lógica de capital, e para mim a grande beleza desse processo é a gente sentar para discutir isso, é a gente discutir o que está no pano de fundo e não simplesmente reproduzir isso como um aparelho ideológico e reproduzindo e acatando tudo que está posto. Mas, de forma nenhuma, eu não enxergo que a gente tem, se não mudarmos o regime que nós temos hoje, que é um regime capitalista, se a gente não formar o aluno para atendê-lo, como os institutos estão fazendo, vamos, de fato, formar o alienígena em sala de aula. O que nós precisamos, é fazer a discussão e começar a fazer o contraponto, né? Usando uma expressão de uma colega nossa, é tentar fazer a contra-hegemonia de dentro da hegemonia, porque se eu não conheço e não estou aqui, não tem nem como fazer a contra-hegemonia disso. Nessa lógica de o currículo visto como uma questão política, é atribuída a ele a função instrumental de, numa lógica empresarial, transformar um aluno com máxima eficiência e menor custo, que é a lógica utilizada hoje quando eu acelero os processos de formação, quando eu tenho currículos e cursos acelerados. Né? Quando você chega na perspectiva tecnicista, que vivemos nela aqui no Brasil na década de 70 e no mundo na década de 50, o currículo como controle social, ele passa a ter uma função disciplinadora da avaliação e ainda mantendo a lógica da aculturação. Vale e é importante o que está no livro didático. O livro didático era verdade pronta e acabada. Concorda que se eu tenho um livro didático que ele tem que ser seguido à risca, eu não corro risco de ninguém sair da caixa, do quadradinho? Ninguém vai fazer... Pensa que o Brasil, quando a gente viveu o tecnicismo, vivíamos também um regime ditatorial, militar. Então, o livro didático ele era uma arma poderosíssima para manter o poder de quem estava no poder, manter o status quo e não se questiona. Então, eu mantenho, eu sigo o livro didático já passou pelo crivo de alguém que o validou, que diz que ele é uma proposta válida, que ele não tem nada que questiona ou que afronta o governo. Então, o livro didático ele é válido. Não vamos questioná-lo, ele está posto. Né? E é isso que vai guiar toda a lógica curricular do contexto
de tecnicismo, de ditadura que vivemos aqui, né? E uma lógica acultural mesmo. Quem começa a propor o contraponto a essa lógica de aculturação, a essa lógica de controle social, a essa lógica de dominação, é o pessoal da nova sociologia da educação, que vem da Inglaterra, começa com Young. E aí o Michel Young ele começa a contrapor e a fazer algumas perguntas que fazemos até hoje, e a maioria a gente também tem resposta, mas não deu conta de fazer a transformação. Então ele começa a perceber que o currículo era usado como instrumento de produção de desigualdades sociais. Porque se eu faço a manutenção do status quo da classe dominante, por tabela, eu estou fazendo a manutenção da desigualdade social. E ele começa a perguntar que saberes que são certos. São certos para quem? Né? Até que ponto que eles atendem ou podem ser escolarizados? Aí ele faz inúmeras perguntas. Eu peço licença para baixar o olho, para não ter que falar, para fazer a leitura delas rapidamente. Por que uma disciplina tem mais prestígio do que a outra? Solange vive muito isso. Por que matemática é mais importante do que ciência e português é mais importante do que geografia? É matemática, tá? Por que português é mais importante que matemática? Então, isso porque criou-se uma cultura dominante, né, de áreas de saberes que eram válidos. Quem criou e por que criou, veio dessa forma. A classe dominante determinou e isso veio se perpetuando. Por que uma disciplina tem mais carga horária do que a outra? Por que artes tem que ter uma hora de aula semanal e português e matemática tem que ter 4 ou 5? Né? A quem que interessa isso? Por que a arte não pode ser interessante? Se nós sabemos que lá na história da educação matemática, a importância que a música, que a artes tem para a produção da matemática ou para a literatura lá em português. Né? Para a própria linguagem, a importância que a arte tem. A importância que a arte tem e a criatividade que eu preciso quando eu vou trabalhar com história, geografia e ciência. E isso vai sendo cerceado. E o Young começa a trazer isso para a pauta. Por que as disciplinas são objeto de avaliação formal e outras não? Por que artes, educação física e ensino religioso, que estão como componentes curriculares, não precisam ser avaliados com o mesmo rigor que eu avalio matemática, português, história e geografia? Eu estou dando exemplo, tem outras, né? Que interesses de classe, profissionais e instituição estão envolvidos nesse jogo de poder? Então, Young traz a lógica da discussão, pegando os componentes curriculares, as disciplinas escolares e fazendo as perguntas de por que elas estão em pauta. Por que uma é mais importante ou não? E aí, ele diz que as escolas deveriam, sim, ser lugar de aprendizagem da democracia. E ele lista 7 princípios que ele acredita que nós deveríamos dar conta de colocar em prática para, de fato, a escola ser democrática e eu não ter a sobreposição ou o poder ou o empoderamento de uma em relação à outra, de um conteúdo em relação a outro, de uma relação de professor com outro. Porque se essa palavra empoderar é complicada, mas se eu empodero, eu vou usar ela mesmo. Se eu empodero o conteúdo do professor Hélio, por consequência, eu estou empoderando o professor Hélio. Se eu empodero o conteúdo da Solange na matemática, por consequência, eu estou empoderando o professor. Você quer? Não, mas pode entrar, vamos fazer a coisa ser viva, pode ir falando agora, não precisa ser depois, não. Quando eu fiz ensino médio, 200 anos atrás, eu tenho 62 anos, sou avó de 4 netos, eu tive só acesso a algumas disciplinas, eu não tive que fazer tudo. Eu decidi por uma área, eu decidi pela área médica, então eu comecei, na minha escola não tinha o científico, que abrangia 2 áreas, tipo assim, na época existia humanas, normal, que seria para quem ia fazer pedagogia no futuro. Tinha também a área de exatas, que era subdividida em 2 sub-áreas. A área de biomédicas, onde você não precisava fazer matemática 2, você fazia matemática nível 1, não precisava ir para o 2. E tinha a área de científica, que você tinha que fazer a matemática tipo 2, A1 e A2. E eu terminei. Realmente isso acontece. A pessoa aos 14 anos não sabe o que quer. Eu comecei imaginando que eu ia ser médica e estava indo bem. E na minha escola tinha todas as áreas, exceto
a área de exatas, ou seja, o científico para isso, exatamente. Então eu tive que depois, as freiras, eu estudava numa escola de freiras, as freiras fizeram um acordo com o Salesiano, que era uma escola de meninos, que era ao lado, e eu fui assistir a aula de matemática no Salesiano. Porque na minha escola, que era ao lado do Salesiano, só de meninas, isso foi 200 anos atrás, tá, gente? Simplesmente não tinha a área de matemática 2, a matemática mais profunda para que eu pudesse fazer física, porque eu fiz vestibular de física. E isso para mim foi um transtorno. Realmente eu terminei estudando sozinha. Mas consegui. Fiz física, comecei, depois mudei. Ou seja, a prova de que a gente muda é realmente. Eu mudei depois para matemática. Comecei física, fiz 2 anos de física, depois terminei 2 anos de matemática. Então, aos 14 anos, a gente não sabe o que é. No ensino médio, não dá para você imaginar que área você quer. O que eu acho absurdo nessa proposta de ensino médio é você ter que imaginar que algumas escolas vão ter uma área e não vão ter outra. Eu acho que, se você propõe a divisão em áreas, eu até acho bom. Eu tive problemas, mas eu superei esses problemas. O pior é você imaginar dois lados da moeda. Tem mais até do que 2. Você vê as filhas. As filhas tiveram que passar por sei lá quantas disciplinas no ensino médio. Foi uma loucura elas terem que fazer um vestibular com tantas disciplinas. Eu vi o sofrimento. E uma disse, eu quero ser médica, eu vou ser médica. E ela estudava de manhã, de tarde, de noite. Então, isso aí para mim também foi ver uma criança desde os 14 anos, botar isso na cabeça e querer isso, e fazer isso, estudar de manhã, de tarde, de noite, 16 horas por dia, para mim foi muito penoso, eu como mãe. Então, você tem um lado de profissional que passei por um ensino médio diferenciado, cada área tinha, e eu tive que estudar poucas matérias. E ver a filha estudando, sei lá, 11, não sei quantas matérias. Então, achei que aquilo também era excessivo. Agora, eu acho também um absurdo as escolas não terem a obrigação de oferecer todas as áreas. Eu imaginar ter uma de humanas numa escola e não ter exatas. Porque um episódio também me deixou preocupada, muito preocupada. Eu estava num projeto de extensão na Bahia, falei para os professores, 150 professores, a gente estava com os alunos da UNB, projeto Rondon, e que a gente precisava português e matemática, porque são 2 linguagens básicas. Português e matemática não são apenas conteúdos, eles são linguagens. Você não pode estudar matemática sem português. É difícil você resolver um problema de matemática, você até pode. Tem aluno que faz isso, consegue. Escrevendo massa com C cedilha e está na universidade e faz doutorado, porque ele tem um conhecimento matemático e tem uma habilidade matemática tão grande que ele consegue, escrevendo massa com C cedilha, ser um grande matemático. Isso eu já vi acontecer, isso é possível. Mas, para você resolver um problema do dia a dia, você tem que ler aquele problema. Tá? Então, é preciso, na área de matemática, ter português. Então, até na minha área, eu preciso de uma linguagem básica, que é a língua portuguesa, a língua materna, o letramento. E a matemática também é uma linguagem. Se você olhar agora ciências, quando eu vou ver probabilidade de você nascer com uma determinada característica, você tem que saber matemática, porque probabilidade é expressa por meio de frações. Então, a linguagem matemática é necessária para a física, para a biologia, para várias áreas. Então, tem coisas que eu acho que... Eu sou bem Demerval Saviani, que ele é bem, preocupado com as disciplinas nas escolas. Ele diz o seguinte, o dominado não deixa de ser dominado enquanto ele não dominar o que os dominantes dominam. Portanto, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação. Eu acho isso muito poderoso. Eu só lamento que essa proposta do ensino médio venha desse jeito, propondo dividir o ensino médio em sub-áreas, mas não oferecendo em todas as áreas, em todas as escolas. Porque até na minha escola, 200 anos atrás, eu não tinha a sub-área de exatas. Eu tive que ir para outra escola para poder ter acesso à matemática mais profunda que eu precisava para a área de... Mas voltando à Bahia, a única coisa que eu quero mais falar é sobre... só mais uma coisa. Eu vi claramente, foi curioso, porque na mesma noite que eu falei isso para os 150 professores no interior da Bahia, apareceu uma reportagem da Bahia, de um estaleiro precisando, porque você também falou da necessidade da escola para o trabalho, precisando de alunos que pudessem ler manuais para trabalhar e serem preparados num curso de
como é que eu diria, preparatório para trabalhar num estaleiro. E, do outro lado, tinham os alunos das escolas que não tinham preparo em português e matemática para ler esses manuais. E o pessoal do estaleiro dizia que ele não tinha como colocar nesses cursos de preparação para trabalhar num estaleiro pessoas que não soubessem ler e escrever e pessoas que não soubessem a matemática básica para lidar com gráficos e com tabelas e com números que aparecem nos manuais para você trabalhar com construção de navios. Então você veja, a gente vê duas realidades, apareceram as duas realidades na reportagem. De um lado o estaleiro precisando desesperadamente de material, pessoal que soubesse ler, escrever e dominasse a matemática para poder ler os manuais e fazer o curso que eles precisavam, preparatório para trabalhar no estaleiro. E do outro lado você vê o jovem querendo trabalhar naquele estaleiro e não foi selecionado porque ele não tinha o português e a matemática para poder dominar, sabe, ler os manuais e fazer o curso para poder. Tiveram que chamar os antigos trabalhadores do estaleiro que já tinham se aposentado para poder continuar a trabalhar e na construção dos navios. Não tínhamos jovens da classe popular para trabalhar nos estaleiros. E o pessoal da classe rica não quer saber de trabalhar em estaleiro, tá? Ou seja, eles querem acesso a outras coisas. Então é uma coisa bem complicada. É isso que a Solange traz, ilustra, reiterando o que eu tinha dito. Então, de repente, não é ser contrário a essa proposta de currículo que está posta e talvez reduzir, mas dá a oportunidade do aluno, de fato, escolher, de poder transitar, ter oferta, discutir com a população, dialogar. Isso não foi feito, veio por base de um decreto, mais uma força política. Então, voltando lá no Yang, quando ele faz todas aquelas questões, ele apresenta a proposta de 7 princípios que seriam necessários ser respeitados para, de fato, a escola ser um espaço político democrático. Primeiro, liberdade de opinião. Né? A gente tem um discurso que a opinião pode ser dada, que a gente tem liberdade de expressão, mas, de fato, quando algumas classes ou algum grupo fala, essa voz não ecoa. Outros, por sua vez, ecoam na mídia e isso é tido como a verdade pronta e acabada. Crença, o segundo princípio, crer na capacidade individual e coletiva que as pessoas têm para resolver problemas. Né? Essa questão do ensino médio, a gente poderia ter começado essa discussão, eu te garanto que a própria meninada do ensino médio manifestaria o que é que precisa, o que é que não precisa, o que é bom, o que é que não é, o que é que a gente precisa, poderia reconfigurar ou não, os pais, as escolas, os professores, porque eu fui supervisora no estado de Minas, existe concurso para supervisor escolar. Ainda hoje, mesmo mudando a diretriz, o curso de pedagogia não mais formando para as habilitações, Minas Gerais ainda faz concurso para orientador e supervisor. Eu fui supervisora de ensino médio. Né? Então a gente vivencia a escola, você sabe o que está passando dentro da escola. Poderiam ter sido ouvidos esses gestores, essas pessoas que estão nas coordenações pedagógicas, no caso do GDF. 3. Recurso à reflexão e análise crítica da avaliação de ideias, problemas e políticas. Pensar, discutir politicamente, refletir. A gente dá direito de liberdade, mas a gente para muito pouco para pensar o que está no pano de fundo. Né? Na face oculta da escola, que é o termo usado pelo Enguita. Aproveitando, eu acho que ele estará no evento com a gente em novembro e vem conversar um pouco sobre essas questões. A preocupação com o bem-estar do outro e o bem-estar comum. E não um discurso de que eu estou preocupado com o bem-estar do outro, quando, por exemplo, eu ponho dentro das escolas ou dentro das empresas alguém para cuidar da ergonomia, dos exercícios, né, físicos. Não é preocupado com o trabalhador em si, é preocupado que esse trabalhador não adoeça, não tire licença, não afaste. Então, que o foco saia só dessa lógica do capital e entre na lógica mesmo do bem-estar. Porque se o sujeito está bem, ele também, por tabela, vai pensar, vai refletir, e a democracia, de fato, vai acontecer, e o serviço pode acontecer com qualidade também. A gente só sai dessa lógica da aculturação e da alienação que está posta. Valorização da dignidade dos direitos humanos, que é isso que o Yang propõe na contramão. Reconhecimento que a democracia não é apenas um ideal a ser perseguido, mas um conjunto de valores a ser de fato vivido. Esse livro do Yang, de 2007, vale a pena ser lido, Currículo e Poder, Currículo e Ideologia. Organização de movimentos sociais que promove e expanda um modo de vida democrático. Isso é uma fala do Apple, que é Currículo e Democracia do Apple. Que é isso que nós estamos tentando fazer.
O que são essas aulas públicas que nós estamos fazendo na Faculdade de Educação desde quarta-feira passada, se não tentar fazer a organização de movimento social para promover e expandir essa lógica da democracia, do que a gente precisa conversar sobre ela. Tá? Numa democracia, cabe aos professores a responsabilidade de fazer a mudança, de serem fazedores de mudança, é a expressão que o Michel Weipo usa. E falar dessa democracia, trabalhar nessa democracia é corroborar a ideia de que o currículo carrega em si uma lógica de poder e é um ato político, como dizia o próprio Paulo Freire. Né? O Yang volta e afirma que o conhecimento passou a ser um bem de consumo comercializado. Por mais que a OCDE grite, e gritou durante muito tempo, que a educação não poderia ser um produto comercial, o Yang afirma com categoria que passamos a comercializar o conhecimento, a pagar pelo conhecimento. Lá naquela lógica que nós estudamos, sociedade da informação e sociedade do conhecimento, tem poder quem tem conhecimento e quem tem informação. Quem tem poder e tem o conhecimento e informação, a indústria paga e paga alto por ele, que é isso que a Solange está colocando. O estaleiro tinha a vaga e não tinha quem trabalhasse, ele paga bem para quem vai para lá. Meu irmão trabalha na IBM há 10 anos, acho que 12. A IBM chegou ao ponto de propor, formar nas universidades, manter os laboratórios para formar a mão de obra que ela precisava. Né? Então, aí está a lógica de como é que o conhecimento, o conteúdo, a escola, os componentes entram nessa lógica do que é comercial, do que é comercializado, que é a lógica do capital. E quando eu penso nessa lógica que o conhecimento pode ser comercializado, o Yang tem uma expressão que eu gosto muito, que ele fala do conhecimento poderoso, do currículo poderoso. Né? Poderoso para quem? Ele é poderoso para quem determina o que é conhecimento válido. O ensino médio, posto como está hoje, ele é um conhecimento poderoso para quem? Ele atende a quem? Né? Para quem está posto aí. A escola, e ele ainda fala que as escolas deveriam perguntar: este currículo é um meio para que os alunos possam adquirir conhecimento poderoso para suas próprias realidades, para os contextos onde estão inseridos, para a prática profissional ou para o mundo do trabalho onde esse sujeito vai ser inserido? Né? Esse conhecimento dá isso. Adquirir conhecimento para a maioria é só para... Muitos adquirem conhecimento na escola, principalmente na escola de educação básica, e eles não têm noção para que estão aprendendo aquilo. Que significado que tem esse conhecimento, qual que é a importância desse conhecimento. E o Yang vai tecer nesses comentários. E quando ele pergunta para que servem as escolas, ele responde: para dar condições que os alunos adquiram um conhecimento poderoso, mas ele põe um tanto de interrogação, um conhecimento poderoso que o torne um sujeito desalienado, um sujeito democrático, um sujeito que saiba refletir, um sujeito que o conhecimento dele vai repercutir, vai ecoar no cotidiano, nas comunidades, no local onde esse sujeito está colocado, onde ele está posto. E para fechar minha fala e a gente conversar, deixar vocês falarem mais, eu vou fechar com Tomás Tadeu da Silva, com um livro de bolso ou de cabeceira que a gente tem, que é Documentos de Identidade. Quando ele começa conceituando o que é currículo, ele diz: currículo é lugar, é espaço, é território. E por ser lugar, espaço e território, ele é lugar de poder. Porque quem tem espaço, quem tem território, tem poder. Ele é trajetória, ele é percurso. Ele é texto, ele é discurso, ele é documento. Ele é documento de identidade. Então, quando eu permito que o currículo seja construído por quem está lá dentro do Ministério da Educação hoje, construindo um currículo na lógica de quem pensa em a escola privada, eu estou dando poder para que essa seja a identidade do currículo do país. Né? E fechando, a pergunta é: a quem interessa o desmonte da universidade pública ou da educação pública, como nosso foco é a universidade? A quem que interessa? Interessa ao grupo que tem poder e que está no órgão central. Vocês viram o acordo bilionário que foi assinado semana passada para manter o ensino médio?
mais uma dívida que vamos pagar durante 20 anos. Não fomos consultados sobre isso. Então, a quem que interessa o desmonte da universidade pública? A quem que interessa soltar uma carta como aquela que foi escrita pelo ministro e veiculada pela mídia, da condição da Universidade de Brasília? Ele reconhece com a Márcia que ele agiu de forma precipitada, porque ele estava acabando de chegar. Mas a precipitação dele e as desculpas não vieram para a mídia. Né? Então, são situações que nós estamos vivendo uma conjuntura que é perigosa, que está empoderada, numa lógica de umas imposições veladas. É uma guerra velada. Ela não é declarada, ela é velada. A carta foi declarada, mas os movimentos que estão por trás são velados. E isso vai repercutindo e vai construindo as relações de poder nos currículos que estão postos. Tá? Então, é essa reflexão que eu convido vocês a fazerem. Gente, eu não sou contrária à instituição privada e acho que todas elas são ruins, não. Deixa eu fazer uma correção a tempo. Tá? A questão é que a gente tem um grupo no país que só tem a lógica do capital e que está vendendo curso a qualquer preço. Que eu costumo dizer que às vezes até vira uma prostituição do ensino. Eu vendo a qualquer preço, em qualquer condição. Tem muita instituição privada que ainda vende com seriedade, né, investe. Tá, não estou dizendo isso, não. Eu não estou aqui para poder acusar. A nossa preocupação é focar quem interessa o desmonte da escola pública. E está fácil. É olhar nos 2 últimos anos que esse governo assumiu, quem ocupa o CNE, quem ocupa as representações, quem está ocupando. Todos. Acabou com as conferências de educação. Então, a quem interessa isso? Por que estão tirando o espaço de democracia que nós ficamos, vamos pensar que de 80 para cá, quase 30 anos tentando consolidar e agora estão tentando destruir? Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer. E sou do seguinte princípio, acho que essa luta nossa não é com arma, não. É luta intelectual mesmo, nós vamos brigar intelectualmente, sabe? É aquilo que foi conversado aqui na quarta-feira antes de eu sair para viajar. É fazer a resistência a partir da lógica do que nós temos de melhor, que é a base intelectual. É sentar, é conversar. Se a mídia não vincula o que fazemos, ou a nossa reivindicação, o nosso espaço, que a gente faça isso nessa contra-hegemonia do tete-a-tete, na conversa. Muito obrigada, agora eu queria ouvi-los. Mas eu gostaria só de colocar alguma coisa na discussão a mais, que talvez seja importante em relação a currículo. É que às vezes eu me pergunto, será que a gente também, como base intelectual, como você falou, a gente sabe decidir qual é o melhor currículo? Porque eu estou vendo coisas às vezes estranhas. Então, eu, por exemplo, tive acesso recentemente a um trabalho de um neozelandês chamado Hattie, onde ele faz uma meta-análise, que já é algo importante. Uma meta-análise é algo grande, onde você faz um estudo de vários estudos grandes. Então, você não pode só pegar pequenos estudos de casos. Você tem que pegar estudos grandes. E esse cara fez uma meta-análise de 800 meta-análises. Ou seja, ele fez uma meta de 800 metas. E o que ele consegue mostrar é que muito do que a gente imagina na área de educação não funciona. Por exemplo, o professor não ser, o ensino também não ser baseado no professor. Hoje se critica muito, não, o ensino tem que ser baseado no aluno. A gente tem que ser construtivista, radical, porque tem várias formas de construtivismo. Por exemplo, eu tenho um livro inteiro sobre construtivismo, onde cada autor apresenta uma interpretação do construtivismo, desde o von Glaserfeld, que é um radical, até outros, e tenho também aqui no Brasil, do Matuí, que fala que o Demerval Saviani é construtivista. Ele tem a linha dele construtivista no momento que ele propõe que o conteúdo seja muito bem trabalhado, muito bem entendido, muito bem socializado e assim vai. Então você veja, será que também essa base acadêmica está dominando? Porque esse estudo do Hattie mostrou várias coisas que na academia eram consideradas verdades. Ou seja, métodos, estratégias de ensino que hoje as pessoas dizem não funciona. Por exemplo, o método silábico em português, o método fonético no ensino de português,
que, por exemplo, num país rico como a Inglaterra, pararam de usar o método fonético e decidiram apenas usar o método global, o texto, o livro, porque o pessoal decidiu usar uma linha construtivista, acharam que não seria construtivista trabalhar com sons. Eu não vejo nada, não vejo a conexão, mas tudo bem. Então, nas academias, ou seja, nas universidades, as pessoas começaram a pregar que você não devia mais usar o método fonético para alfabetizar. Isso na Inglaterra. Então, recentemente, eu li um livro de duas inglesas dizendo o seguinte: o desastre da leitura. Só para vocês verem que, às vezes, coisas que são debatidas na academia já falharam em países ricos. Por exemplo, alunos de 12 anos na Inglaterra não sabem ler e escrever. Um país rico, com escolas maravilhosas, com casas assim super boas, não tem a pobreza que nós temos aqui. Está começando a ter. Mas você veja, foi escrito esse livro, O Desastre da Leitura, The Reading Disaster. Crianças com 12 anos não sabendo ler e escrever. Por quê? Porque os métodos adotados pelos acadêmicos e apregoados nas universidades levaram o professor a abandonar o método fonético. Jamais uma criança vai descobrir por si própria que o hospital é com H. Tá? Não tem como o construtivismo funcionar, como diz um cara, esse exemplo não é meu, eu não lembro agora o nome do autor, isso não existe. Então você veja que o construtivismo falhou em países desenvolvidos, países riquíssimos, como a Inglaterra. As crianças estão chegando aos 12 anos sem saber ler e escrever. Eu tenho esse livro. Então você veja que também há uma questão dos pais também não saberem os efeitos daquilo que a escola está, digamos, e que os próprios acadêmicos estão propondo. Hoje existe uma proposta de não existir mais aulas, voltar a haver uma reedição de Summerhill. Summerhill foi proposto em 1921 e não funcionou na Inglaterra, porque se tivesse funcionado, a Inglaterra teria adotado em todas as suas escolas a proposta de Summerhill, de não ter aulas, de ter autonomia, liberdade e tudo. Teria funcionado, formado médicos, engenheiros e economistas, e não formou, só formou artistas, segundo Lucas, só formou artistas e cineastas. A gente precisa de artistas e cineastas, eu adoro artes. Então eu deixo bem claro que eu amo, sabe, essa questão. Eu acho que tudo tem que ser por adição, não por subtração. Eu acho que artes tem que entrar por adição. Eu não tenho que subtrair de matemática também, nem de português, nem de ciências para colocar artes. Tem que entrar arte sim, muita. Tem que entrar aulas de piano para as crianças da escola pública, de violão. Eu acho que tem que ser tudo. A palavra certa é tudo. Mas eu também vejo que a gente tem que imaginar que, às vezes, o que está sendo trabalhado e discutido nessa base intelectual, dentro da própria academia, tem falhas. Porque o que essa meta-análise provou é que, essa meta de 800 metas, é que o construtivismo tem falhado no mundo todo. É tão preocupante. Nós temos uma pesquisa que está com o GDF, que nós estamos perguntando aos professores das escolas de educação básica o que a universidade não deu conta de oferecer para ele ser professor. Porque vi falando que a universidade não forma professor para educação básica. Projeto de 3 anos, eu estou trabalhando pesado nisso para entender qual é, nessa lógica dos saberes, do fazer, onde nós estamos falhando. Porque isso que você está colocando é extremamente coerente, que a gente precisa cuidar. Bom, eu tenho uma preocupação mais associada ao qual é o papel de todos nós que pensamos educação em face a estruturas poderosas que mantêm esses elementos que a professora indicou. Eu não sei quantos lembram, há 15 dias atrás saiu um dado oficial, né? Claro que a gente tem que olhar o que é oficial hoje, né? Em tempos de fake news, né? Para usar uma palavra da moda, uma expressão da moda. De que o ensino de filosofia e sociologia introduzido em 2009 no currículo, né, obrigatório para o ensino médio, havia diminuído a aprendizagem em matemática e língua portuguesa, né? Ou seja, você já percebe que há uma engenharia social sendo engendrada para justamente atingir a opinião pública nesse sentido, de dizer assim, filosofia e sociologia predaram o espaço da carga horária de matemática e língua portuguesa e, de certa forma, está tomando, né, a capacidade do estudante brasileiro de aprender essas áreas tão demandadas e importantes, como foi indicado
na discussão aqui inicial, que é a língua portuguesa e a matemática, né? Ou seja, as áreas que, de certa forma, introduzem visões críticas das pessoas já a partir do ensino médio, que seria a filosofia e a sociologia, está tendo toda essa patrulha, vamos dizer assim, e a mídia dando esse suporte muito poderoso a uma crítica em cima dessas aquisições curriculares, que eu digo que tenha sido uma aquisição, mas você já percebe, né, dessa estrutura poderosa, todo um arcabouço mesmo para destruir essa percepção crítica das pessoas, né? Mas voltando para outra preocupação minha também, veja, na minha tese de doutorado eu faço uma discussão dos valores culturais que devem estar presentes nos currículos, né? Mas eu não peguei o currículo brasileiro para fazer análise, né? Eu fiz um trabalho na Ásia, no Timor-Leste, e analisei os currículos do entorno do Timor-Leste, como foi o caso da Austrália, da Indonésia, da Malásia, desses países, né? E cheguei a uma conclusão de que está tudo muito igual, né? Está tudo muito igual. A gente fica na discussão do que valorizar no nosso currículo, do que pode ser valorizado, não sei o quê, mas desde as políticas educacionais mundiais e, de certa forma, para uma escolarização universal, como a concebida por órgãos como a Unesco, como a Unicef, você já nota que as coisas estão muito igual. E ninguém está respeitando o valor cultural do ponto de vista das nações, né? Que o diga lá no Timor-Leste, que é um país com 16 línguas e que eles impõem um currículo baseado na língua portuguesa. E aí você tem todo um movimento interno nacional do Timor para fazer a escolarização básica com línguas maternas. Aí de outro lado você tem, mas a quem interessa o uso das línguas maternas, muitas línguas que não tem nem material bibliográfico para as crianças estudarem. Aí você vai olhar com interesse um monte de universidade internacional, sobretudo as portuguesas, que querem produzir material em língua materna para o povo do Timor e ganhar dinheiro com isso, né? O próprio apelo para a valorização cultural passa por uma engenharia social nesse sentido dos currículos, né? Outro elemento importante que a fala da professora Liliane me fez lembrar, né, que na Prússia do século XIX, um imperador chamado Frederico Guilherme I impôs a ideia de que o Estado tinha que tornar o ensino obrigatório, né? Que coisa bonita, mas o que é que tem por trás disso aí, né? Tem por trás disso aí que o Estado vai regular o currículo, a formação de professores, o que os indivíduos devem aprender para serem moldados dentro da sociedade, né? Por mais que a gente olhe assim, mas é importante que se tenha um currículo, mas atrás disso aí você tem toda uma engenharia social sendo tramada para que aquela opinião pública se modele nesse sentido. Então, a minha questão né, o que a academia, com a sua visão crítica, sua expertise, pode fazer no sentido de lutar contra um Golias desse, né? Que é toda essa maquinaria social que está envolvida a partir da mídia, da política, dos documentos oficiais, para conseguir fazer uma contraposição a essa estrutura de poder, né? Infelizmente, a gente não pode achar que as coisas vão se regular apenas com a vontade ou com discussões locais a respeito desse currículo, né? Era só o que eu queria. Mais alguma coisa, não? Gente, então é esse convite que eu deixo para reflexão. Vamos pensar quem interessa, considerando que o professor Hélio colocou, que a professora Solange coloca, tá? E dizer para vocês que nós estamos aqui, principalmente a graduação, segundo período, quarto período. Deixo. Só fechar aqui. Então, a hora que tiver qualquer situação, nós estamos à disposição, os professores estão aí. Procura, tem dúvida, vamos conversar, vamos entender o que está no pano de fundo. Né? Eu costumo falar muito lá em casa assim, será que a minha análise ainda está sendo muito ingênua? Porque tem hora que a gente tem análise na nossa boa fé e que às vezes vincula como ingênuos mesmo. Aí é nessa conversa que um vai ajudando o outro, né, a romper essas questões e a gente vai construindo. Bom dia. Eu sou Rosiane, eu sou professora da educação básica. E vi o convite e resolvi participar. Sou filha da casa, né? Fiz a minha graduação e o meu mestrado aqui e em 24 anos continuo na educação básica. E aí, quando a professora Solange levantou algumas coisas que me inquietaram, exatamente porque eu estou nesse espaço de educação. E aí, o que acontece? Quando a gente vê algumas coisas sendo levantadas, é exatamente esse espaço do diálogo da universidade com a educação básica que a gente, né,
prevê, propõe e está lá cotidianamente fazendo. E mostrar exatamente essas contradições. Quando a gente fala da alfabetização, né, a questão da instrumentalização da alfabetização, mas do estabelecimento do diálogo, por que uma coisa não invalida a outra, né? Então, quando a gente está nesses espaços da educação básica, a gente tem uma dimensão maior e a gente também consegue pontuar da falta que a universidade faz nesses espaços, né? Por exemplo, a gente está lá, hoje a coordenadora também acabou de terminar a nossa supervisora acabou de terminar o mestrado e ela está fazendo essas discussões que a universidade está fazendo. Então, assim, eu acho que a gente precisa estreitar esses laços, exatamente a partir dos princípios que o Jung coloca, espaços de diálogo, espaço do que nos interessa do ponto de vista, inclusive de classe, né? de classe que está lá, que sofre todos os reveses dessas políticas, porque a gente estava numa escala de ascensão, com debates, com a questão da implementação da gestão democrática, que foi um avanço, e hoje a gente vê que as verbas estão sendo minguadas, e a gente vê os retrocessos, e muitas vezes os nossos colegas que estão em sala, eles não dimensionam as perdas que ainda estão por vir. Então, nesse sentido, como filha da universidade, mas também mais como professora da educação básica, é que eu estou aqui, né, dizendo assim, olha, a gente precisa estreitar esses laços, a gente precisa fazer esses diálogos chegarem dentro da escola. Eu sei que a gente sai daqui e muitos vão para a educação pública, né? Mas a gente vê muito forte a coisa assim de dominação e de que a gente sublime essas discussões que estão sendo feitas na universidade, que são grandiosas, que nos empoderam, que ajudam a empoderar também os estudantes. Então, a gente agradece a iniciativa da UNB de chamar essas discussões públicas, porque eu acho que é de grande valia. Obrigada. Nós é que agradecemos a presença. Você falou na educação básica, sendo professora, e eu também, associando com a fala do Hélio, porque, veja, os países que têm alto desempenho, eles usam a pedagogia baseada em Confúcio, que no Brasil, o nosso representante confuciano, eu acredito, não sei se ele possa ser associado a Confúcio, seria o Demerval Saviani. Então, aqui na Universidade de Brasília, a gente tem chamado várias pessoas para falar sobre educação. Mas, curiosamente, Demerval Saviani não está sendo chamado. Porque quando a gente bota na cabeça dos professores que não é mais importante ter a aula, que não é mais importante, que a gente podia estar reeditando Summerhill, coisas que foram propostas em 1921 e que já temos resultado, Lucas, volto novamente ao livro do Lucas, que isso não funciona, a gente também tem que tomar cuidado quando imagina que a academia, a universidade vai responder tudo, porque eu não sei se a universidade está respondendo tudo, porque pelo que eu vejo dessa meta-análise, de 1.800 meta-análises, não é bem o que a universidade está discutindo e querendo. Ela está indo, de alguma forma, contra a aula. É como se estivesse atirando, você, professor, profissional, atirando no próprio pé. Porque no momento que você chega e aceita que não precisa mais da aula, algo que o Lee Schumann chama de conhecimento, você não precisa adquirir o que Lee Schumann chama de conhecimento pedagógico do conteúdo que vai ser ensinado. Um dos mais importantes educadores hoje do mundo é chamado Lee Schumann. Ele define vários conhecimentos que o professor precisa dominar para atuar bem em sala de aula. E um deles é o conhecimento da matéria que vai ensinar, do conteúdo matemático, por exemplo, do conteúdo de ciências, mas também do conteúdo pedagógico para ensinar matemática, do conteúdo pedagógico para ensinar ciências. E hoje ele diz o que é conhecimento pedagógico, é você saber todas as representações que são usadas naquela área, você conhecer as analogias, todas as ideias que você pode associar aos conceitos que você vai ensinar naquelas aulas. É algo bem para professor. E quando você chega e diz, não precisa mais aula, a gente pode ser uma Summerhill, pode reeditar Summerhill de 1921, não precisa mais aula, porque hoje nas universidades nós estamos propondo isso.
Já o Lichuma diz, não, a gente precisa ensinar bem, a gente precisa munir o professor de ferramentas de maneira que ele possa apresentar os conteúdos de uma maneira fácil, de uma maneira didática, o pessoal não gosta dessa palavra, mas eu gosto, e você trabalha com didática geral. Então, eu acho estranho e incoerente as pessoas só olharem um lado da discussão e não até mesmo dentro da universidade, a discussão está muito monopolizada numa certa tendência. E eu acho que na universidade a gente já está com o nome, é universidade, a gente deveria estar ouvindo todas as tendências para poder julgar qual que, de repente, a gente pode... Inclusive as meta-análises, porque na área médica, por exemplo, você não pode generalizar um currículo, não poderia imaginar generalizar um tratamento, está entendendo? Sem ter passado aquele medicamento, aquele tratamento, aquele procedimento por uma meta-análise. Então, às vezes, em educação, a gente está fazendo isso. A gente está achando bonito algumas ideias bonitas, porque elas são românticas, elas são bonitas. Eu adoro construtivismo. Mas, para mim, por exemplo, construtivismo é só associar o que você está ensinando hoje para o aluno, o conhecimento novo, ao que o aluno já conhece, o que ele já viu no passado, fazer conexões. Para mim é só isso. Basicamente, também Saviani fala a mesma coisa. Eu acredito, por exemplo, que o modelo de Samuel Rios trouxe contribuições importantes, que as proposições a partir de uma compreensão de que a escola se dá no diálogo, eu acho que elas são proposições que são importantes. Claro, mas a gente trabalha como professor, porque a gente não vai ficar, por exemplo, 5 horas dentro de uma sala sem trabalhar, que aí, por exemplo, aí eu me alio realmente ao Saviani, né, sem trabalhar com o que é da educação, que é empoderar as pessoas dos conteúdos que a humanidade construiu, né? Então, dentro da escola, da educação básica, por exemplo, dentro da minha escola, essa dicotomização, eu acho que a gente já tem superado, por exemplo. Bem, eu estou falando isso do ponto de vista de onde eu estou, né? De onde eu estou. A gente... Por exemplo, é muito claro, por exemplo, o que a gente avançou em termos de contribuição das proposições que o construtivismo nos trouxe, né? Mas a gente também tem claro do que é o que não deu, o que não dá certo. E, por exemplo, quando a gente fala até da alfabetização, porque hoje existe uma série de estudos em relação, por exemplo, o que se trabalhar primeiro, porque até na questão da alfabetização a gente fala das singularidades. E tem gente, por exemplo, eu tive muita dificuldade na minha alfabetização, aí eu estou dando um exemplo concreto, porque sempre me foi trabalhado com as famílias silábicas. A minha alfabetização foi bem tardia, porque eu não conseguia compreender. Só no momento que eu compreendi a palavra, a construção de palavras. Então, essas discussões a gente está fazendo no interior da escola, né? Qual a melhor forma de a gente alfabetizar? Porque nem todo mundo se alfabetiza do mesmo ponto. E aí a gente faz estudo, a gente vai, a gente volta e a gente está trabalhando. Então, quando eu falo desse diálogo, é exatamente porque as contradições estão colocadas, né? E tem gente fazendo esses estudos, por exemplo, de situações que não deram certo, do que a gente pode se apropriar de determinadas discussões, em termos de, realmente, não de restringir, mas de ampliar discussões que avancem no sentido de construir eu nem acredito em modelos, mas paradigmas que ajudem a fazer da educação básica realmente o que a gente pretende, né? Que sejam pessoas que consigam ter um mínimo de letramento, que tenham seu processo de alfabetização resguardado, que consigam fazer a leitura da matemática, da ciência, que hoje, por exemplo, eu tenho estudado sobre a questão do letramento científico. É uma falha. A gente, na educação até o 4º ano, a gente dispõe um tempo muito grande para a questão da matemática. Eu iniciei exatamente quando a professora estava falando sobre isso. Hoje os currículos de ciências são esvaziados, né? Então são contradições que estão lá, que estão batendo e que a gente está discutindo e está tentando avançar. E essa proximidade da universidade exatamente nos faz conhecer esses estudos que acontecem em nível internacional, que nos trazem as contribuições para dentro da nossa sala de aula. Então, assim, exatamente... para mim, hoje,
é ler todas essas contradições e dizer, olha, a gente pode fazer de um jeito, é colocar o professor na posição realmente de ser capaz de elaborar os seus projetos juntos com os seus pares dentro da escola, visando a melhor forma de alfabetizar, né? E aí esse termo alfabetização a gente amplia para a matemática, para o português, né? Para a nossa língua materna e para as ciências de uma forma geral. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Professor, eu quero fazer só uma contraposição, porque no dia 20 de novembro do ano passado, eu estive num evento em que o professor Saviani, ele foi homenageado na Faculdade de Projeção em Taguatinga. E ele, quando terminou, eu fui conversar com ele e eu sou testemunha de que a professora Liliane e a professora Lívia Freitas tentaram trazê-lo para cá neste ano, no ano que vem, e ele simplesmente não tem agenda, só para 2020. Pessoal, eu quero agradecer muito a participação de todo mundo. A palavra é gratidão por vocês terem saído numa segunda-feira imprensada, de feriado amanhã, né? A gente até... para vir, porque acredita nisso, porque acredita na educação pública, porque acredita na universidade pública, né? E que, de fato, a gente consiga fazer isso que está acontecendo aqui na universidade, que isso aconteça aqui, cresça para outros espaços, que a gente consiga fazer essas rodas de discussão, essas falas, né, essas audiências públicas em que a gente vai, as aulas públicas em que a gente possa conversar. Desse jeito foi hoje, graduação, pós-graduação, educação básica e educação superior. Isso é muito válido. Fica o convite, tá? Para as nossas aulas regulares de sala de aula, a gente não pode ter o aluno regular visitante, mas a gente pode ter uma visita dia ou outro para uma interlocução, para uma conversa, para troca de experiência, tá? Então a palavra hoje é gratidão por vocês estarem aqui e precisando, nós estamos à disposição. Muito obrigada.